Saudações, aventureiros! Tudo bem? Eu sou o professor Thiago Macieira e este é o canal Cachimbo Filosofal. Aqui eu me proponho a fazer resenhas de livros em geral, mas especificamente a série de livros e jogos Fighting Fantasy, que é o que eu venho fazendo neste momento. No vídeo de hoje, me proponho a fazer a resenha, a minha análise, a minha crítica da leitura de Shadow Master, que foi o último romance da trilogia do ciclo de Shada Darkman, tá certo? Vamos então ver o que aconteceu com Shada Darkman e como acabou a sua série de aventuras. Bom, mas é claro que tenho antes fazer um pedido especial para que você se inscreva no canal, para que você curta, toque aí o sininho das notificações, escreva algum comentário, qualquer que seja. Tenho certeza que eu vou ler e vou concordar ou não, mas o que importa é a sua opinião sobre este vídeo. E se puder, compartilhe aí com todos os seus colegas, admiradores, para que venhamos a preencher o canal. Em breve estaremos com 1.200 inscritos. Tudo bem? Bom, vamos então analisar Shadow Master. Bom, antes de mais nada, é bom dizer que a série ela produziu 7 livros de romance, certo? A trilogia do Shada Darkman, que é iniciada com as Guerras de Trolltooth, seguida de Demon Stealer e concluída com Shadow Master. E também uma série de 4 volumes chamada de Zagor Chronicles, que foi escrita por Ian Livingstone e Carl Sargent, mas eu infelizmente não possuo esses 4 livros, certo? Então não tenho esses 4 livros, então vou ficar devendo aí a resenha dessa quadrilogia, que faz parte do canon da série, mas infelizmente eu não tenho. Mas a Shadow Master vamos analisar. Primeiramente vamos com os dados técnicos. Esse livro, ele não tem uma numeração, tá certo? Mas sabemos que ele é o terceiro livro da série de Shada Darkman. Pode ser lido isoladamente, tá bom? Mas o interessante é que seja lido como parte de uma mesma história. Publicação, 30 de julho de 1992. Então temos aí 30 anos de diferença, né? Livro bem antigo. Os autores são Ian Livingstone com Mark Gascoigne, certo? As letras aqui em folho dourado. Segundo consta, Ian Livingstone não escreveu o livro todo, ele apenas fez um caderno de anotações, colocou ali algumas ideias espalhadas, uns pensamentos, talvez fosse até mesmo para criar um livro do jogo, mas ele percebeu que seria melhor transformar aquilo num romance, tamanha profundidade que ele viu naquelas anotações. E como ele não tinha tempo, ele acabou entregando as anotações, as notas, para Mark Gascoigne, que foi o autor do Demon Stealer. E aí o Mark Gascoigne escreveu, produziu tudo num romance aí, que tem 250 páginas, tá bom? Ilustrações. O livro tem uma série de ilustrações internas que foram produzidas por Russ Nicholson, tá? Russ Nicholson, ele fez as ilustrações de todos os 3 livros em formato romance, tá bom? E devo dizer aqui que este aqui é o seu melhor trabalho. Realmente ele evoluiu muito aqui nos desenhos e ouso dizer que é o melhor trabalho dele aí dos romances, tá bom? A capa é de John Sibbick. E olha que linda a capa. Ó, muito bonita essa capa, uma das mais bonitas da série. Produzida aí por John Sibbick. Ok? Contracapa aqui também. E a tradução. Bom, o livro não tem tradução para o português. Realmente é uma pena para
o público brasileiro, público de Portugal, não temos uma tradução para o português. Então, enquanto não temos essa tradução, a única forma de você ler isso aqui é por meio da língua original, o inglês, né? Então, você tem que aprender um pouco aí a língua inglesa para poder saber o que está escrito aqui. Existe, claro, outros meios para ler, né? Pode ir falando de um tradutor aí, enfim, mas é uma dificuldade, né? Infelizmente, não temos aí o privilégio de ter esta obra aqui em português. Aí eu tive que lê-la na língua original em inglês para poder fazer esta resenha, tá certo? Bom, então isso vale também para um outro apontamento, que foi a decepção da editora Marquês Saraiva, né, que mais uma vez falhou com seu público, porque ela traduziu As Guerras de Trolltooth, traduziu Demon Stiller e ficou devendo o desfecho da trilogia. Mais uma vez, assim como ela havia feito com a série Artes Mágicas, do Steve Jackson, assim como fez com a série Crônicas de Creta, assim como ela também não traduziu Alancia, que é o RPG, módulo avançado. Mais uma vez ela nos falha, não entregando a terceira parte da série, tá bom? Mas eu vou aqui resumir a história, falar bastante sobre ela. Sim, tem spoiler, tá? Resenhas de livros antigos normalmente tem spoiler, então se você não gosta de spoiler, eu sugiro a tentar ler isso aqui ou esperar sair em português, né? Mas eu vou tentar fazer a resenha aí de um jeito que infelizmente não tem como não dar spoilers, tá bom? Mas já fica com o aviso dado. Vamos ao que interessa. Eu produzi uma resenha escrita e ela brevemente estará disponível no site aventurasfantásticas.wordpress, que é o site que eu compartilho com o meu querido amigo Demis Brito. Bom, e é, eu acredito, o maior site de Fighting Fantasy em português. O terceiro romance, Fighting Fantasy, e o último do ciclo Shada Dark Money, começa imediatamente após o fim de seu antecessor, Demon Stiller, praticamente repetindo a fórmula sombria do seu antecessor. Nessa continuação, a autoria é de Mark Gascoigne, o mesmo autor de Demon Stiller, que escreveu este terceiro volume a partir de notas soltas, com ideias propostas por Ian Livingstone. O estilo de escrita de Mark Gascoigne é visível e os leitores rapidamente vão se familiarizar com as suas descrições estilizadas em horror, ação e aventura. Ao que sabemos, Ian Livingstone estava muito ocupado e não conseguiu fazer mais do que um esboço da história, que foi desenvolvida por Gascoigne por meio das anotações do Livingstone. Na dedicatória, lemos claramente que um terceiro nome esteve envolvido na criação, um tal de Bill King, que adicionou algumas passagens quando o livro já estava concluído. Aqui na dedicatória a gente tem então Bill King. Ele também é um escritor de livros de RPG e ele adicionou algumas passagens dentro do livro. Não sei quantas passagens são obra dele, tá? Mas temos aqui algumas poucas passagens que ele acrescentou. E não botaram o nome dele na autoria, mas fizeram aqui a dedicatória. Lembraram dele na dedicatória, certo? Nessa continuação, Shada Dark Money, o Cavaleiro de Salamones e protagonista dos livros anteriores, retorna para essa nova aventura. Aqui o herói é apresentado ao leitor espancando e dilacerando bandidos em Porto Blacksand, após retornar de Rimon, cidade onde se situou parte dos eventos de Demon Stiller. Então podemos observar que essa história segue imediatamente os passos do protagonista após os acontecimentos do livro anterior, embora a história deste terceiro ato seja totalmente independente do ciclo de Revel, o vilão da aventura anterior. O mago e astrônomo retorna mais uma vez
Porém aqui a sua participação é bem mais efetiva, atuando como companheiro de aventuras de Shada Darkmoney diretamente, e não mais como um velho resmungão, figurante que apenas apresenta a missão a Darkmoney. Então o Yastromo aparece pela terceira vez nesse livro, e aqui ele vai ter uma participação muito mais ativa, tá, do que dos 2 livros anteriores. Quem retorna aqui também é o corvo de estimação do Yastromo, o Vermitrax, tá? Um corvo falante. Bem engraçado. Shadowmaster, esse livro aqui, vem para ser a conclusão de um épico, mas não espere nenhuma trama que conserte as pontas soltas dos livros anteriores, pois aqui a história é completamente livre de qualquer ligação com os acontecimentos dos outros livros, ou seja, você pode ler em separado, tá? Nessa história, também vemos com mais profundidade a influência de Ian Livingstone do texto de Gascoigne, com um enredo que envolve a participação do mago Yastromo, a história da criação do monstro favorito de Ian, os Alteradores de Forma, que aparece pela primeira vez na Floresta da Destruição, a história da criação do monstro, né? E também uma viagem de balão, que é um tema que foi tomado emprestado da aventura Cripta do Feiticeiro. Embora o tom sombrio se revele presente por todo o livro, há momentos de aventura clássica e de exploração de masmorras envolvendo o grupo de Darkmoney se aventurando no castelo do vilão principal. A trama, enredo. A trama gira em torno de uma nova ameaça nas colinas Moonstone, que é mencionado no início de Demon Stiller, onde um hediondo bando de caóticos está atacando e saqueando diversas vilas nas planícies pagãs, causando morte e destruição por onde passa. No primeiro capítulo, somos apresentados a um cenário de ataque desse bando à vila de Old Castle. O vilarejo é rapidamente dizimado e os sobreviventes testemunham o senhor da vila cair diante do ataque do cruel Corvus, um mago alterador de formas, interessado em demonologia. Os sobreviventes fogem para outras cidades de Drystone em busca de proteção. É sabido que Old Castle é a 4ª vila a ser atacada e destruída pelos bandidos, guarde essa informação. Avisado em sua torre por seu corvo de estimação, Vermitrax, o mago Yastromo, desiste de esperar por Darkmoney e parte imediatamente para Drystone para entender a situação e ajudar os camponeses, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. Darkmoney aparece pela primeira vez apenas no 3º capítulo, desembarcando em Porto Blacksand. E aqui o guerreiro ele é descrito exatamente como nos livros anteriores. Um homem desconfiado de magia, obcecado pela conquista de Amenir, que é fama, reconhecimento, e confiando plenamente sua espada quando provocado. Aqui vemos Darkmoney jogar um coletor de impostos na água próximo ao cais e vemos ele humilhar bandidos que preparavam uma emboscada nessa perigosa cidade de ladrões. Então aqui a gente tem uma breve passagem por Porto Blacksand, que também é criação de Ian Livingstone, né? Porto Blacksand apareceu pela primeira vez aí em Cidade dos Ladrões. O herói chega até a torre de Yastromo, mas com o mago ausente. Darkmoney então decide se dirigir a Chalice para descansar, mas é interceptado por cavaleiros voluntários que estão se dirigindo para lutar no leste. Darkmoney então decide seguir com os cavaleiros para encontrar Yastromo. O mago alcança Drystone e rapidamente dá o seu suporte como pode para ajudar os refugiados, incluindo os filhos do chefe morto de Old Castle. O mago logo descobre que há um padrão nos ataques, já que as aldeias eram muito próximas das outras, e logo ele deduz que Drystone será o próximo alvo dos bandidos. Drystone é atacada por um bando de orcs, goblins, trolls e homens lagartos, mas a população resiste bem à defesa da vila a tempo de Darkmoney alcançar Drystone. Quando os bandidos já estavam promovendo terror dentro da aldeia, cercando a casa do líder, onde Yastromo inclusive se encontrava, o herói Darkmoney consegue se infiltrar, intercepta o bando e fere o líder deles, o Alterador de Formas, antes de cair atingido por um golpe na cabeça. Quando acorda, os bandidos recuaram, deixando a cidade livre de ser espoliada, uma vez que Corvus já havia conseguido o que queria,
a Pedra Bloodstone, que estava enterrada na cidade. Na verdade, o objetivo dos ataques às vilas era recuperar os restos divididos em 5 partes enterrados de um antigo feiticeiro chamado Axion, cuja vida está presa a uma pedra conhecida como Bloodstone. Então, o que a gente pode ver até aqui é que está havendo vários ataques no leste, ali nas planícies pagãs. 4 vilas já caíram, sendo que uma quinta está sendo atacada, mas nessa o Dark Money intervém e consegue ferir o líder dos bandidos, que é um alterador de formas, um mago, na verdade, alterador de formas. Axion, o mestre das sombras, era um mago poderoso que nasceu muitos séculos antes de Astrom e Shada Dark Money. Esse feiticeiro maligno foi outrora o criador de diversas formas de monstros maléficos, inclusive a raça dos alteradores de forma. Ele criou muitos outros monstros e raças, e criou um império a partir de Hell's Gate, uma sombria fortaleza situada no coração das colinas Moonstone. É conhecido também que ele, Axion, tinha o conhecimento da vida eterna e a usava para se manter vivo, mesmo que isso provocasse a morte de milhares de criaturas, até finalmente separado. No entanto, eventualmente, a magia distorceu os corpos humanos e os transformou em monstros loucos. Axion enlouqueceu também, enquanto sua amada esposa Brastia optou pelo suicídio. O centro do Império de Axion, a fortaleza de Hell's Gate, foi atacado e ele foi derrotado. Após sua derrota, o corpo de Axion foi cortado em pedaços e levado para vários lugares nas planícies pagãs e enterrado em 5 lugares diferentes. Antes de morrer, no entanto, Axion criou a Bloodstone, uma pedra conectada a uma dimensão paralela, onde ele poderia recuar caso seu corpo mortal fosse destruído, com uma filactéria, igual os Liches, aqueles feiticeiros mortos-vivos fazem nos RPGs. Desta forma, sua alma sobreviveu por tantos séculos em isolamento. Cada parte foi enterrada próxima a 5 vilas diferentes. Corvus reconstruiu Hell's Gate, recuperou a Bloodstone de suas profundezas e organizou um exército pequeno de caóticos para atacar as 5 vilas e conseguir desenterrar os restos mortais de Axion. Como o bando de Corvus conseguiu o que queria, recuperando a 5ª parte do corpo de Axion, ele recuou do ataque, regressando para Hell's Gate. Em posse dos restos mortais do velho feiticeiro, Corvus inicia um horrível ritual de ressurreição de Axion, a fim de que ele revelasse seus segredos e usasse o poder do velho feiticeiro para seus fins malignos pessoais. Axion não colaborou muito, mas a magia de Corvus, agora com o controle da Bloodstone em suas mãos, o força lentamente a se lembrar e a revelar seus segredos. O plano de Corvus é criar um exército de mutantes para dominar a Lancia. E aqui temos a ilustração dele, Corvus, ressuscitando os Mestres das Sombras. O enredo progride em um ritmo acelerado, com Dark Money e Astrom partindo sozinhos para localizar Hell's Gate. No caminho, a dupla consegue encontrar um guia nada confiável, um cara chamado Weasel, Doninha, né, em inglês, Weasel, um ladrão e rastreador que estava para ser morto pelo seu próprio bando por esconder dinheiro, e da bela Star, uma jovem elfa que teve seu amigo morto por um alterador de formas, despachada após uma frenética luta contra Dark Money. Os 4 conseguem encontrar a entrada de Hell's Gate, mas desistem de entrar ao perceberem quanto a entrada é vigiada e protegida por orcs. O grupo então decide seguir o plano de Star, entrar na fortaleza por cima, em meio à torre mais alta, a partir do voo de um balão, isso mesmo. O balão seria providenciado pelo jovem elfo Elumbar, um amigo inventor e herborista da jovem élfica. Providencial demais, né? O grupo viaja então pelos ares, com o balão suprido de ar quente, graças à magia de Astromo, em direção à Fortaleza Sombria. Dentro de Hell's Gate, o Star decide permanecer junto ao balão, fazendo a sua vigia, aguardando o trio formado por Astromo, Dark Money e Weasel, além do corvo falante de Astromo, que adentra um lugar tenebroso. Após percorrerem corredores e aposentos sombrios, o grupo se engalfinha com um bando de guardas orcs, facilmente derrotados pelos aventureiros. Contudo, Astromo praticamente se torna um peso morto, pois à medida que eles entram nas profundezas de Hell's Gate, o mago vai perdendo seu vigor e precisa ser carregado pelo pobre Dark Money. Em um determinado lugar, o grupo se vê outra vez atacado pelos servos caóticos de Corvus,
mas o bando consegue escapar após Iastromo conjurar um clarão luminoso que cega as criaturas sensíveis à luz. Quando alcançam a câmara de Axon, o grupo rouba-lhe a Bloodstone, mas toma a decisão estúpida de cortar os tubos de fluidos que, além de garantir a regeneração do maldito mago, o mantinham prisioneiro de Corvus, acabando por libertar o feiticeiro. O trio então foge pelos corredores de Hell's Gate, depois que o alarme é soado por um Goblin. Os aventureiros quase ficam presos em um corredor, mas graças à habilidade Visel, eles conseguem abrir uma porta trancada e escapam. Contudo, eles simplesmente se veem cercados por um bando de criaturas mutantes criadas a partir da mente doentia de Corvus, que misturou diversas partes de criaturas, animais e seres humanos em monstros de pesadelos. Graças à intervenção de Iastromo, que lança uma bola de fogo, os aventureiros conseguem escapar e fogem para o terraço onde Star aguardava, junto ao balão, deixando os mutantes deformados queimando no salão abaixo. Todos entram no balão e Iastromo usa as suas últimas reservas de mana, de feitiço, né, para criar chamas que produzem o ar quente necessário para o balão acender aos céus. Alguns orcs, goblins e homens lagartos conseguem alcançar o balão, mas são despachados rapidamente pela espada de Darkman e pela rapidez de Visel em cortar a corda que prendia o balão à torre mais alta de Hell's Gate. Enquanto isso, Axon escapa da fortaleza para buscar sozinho a Bloodstone, que contém a maior parte significativa de sua essência. E aqui temos a capa que mostra exatamente essa cena da fuga de Hell's Gate, né? Os 4 aventureiros, incluindo Iastromo, usando fogo aí para produzir ar quente, e ele já em posse da Bloodstone fugindo da Hell's Gate. No balão, o leitor testemunha uma reviravolta incrível, aí vem um spoiler danado, né? Quando a elfa Star rouba a pedra maligna de Darkman e se revela como uma alteradora de formas, serva de Corvus. A criatura que outrora foi Star, então se joga com a pedra na floresta abaixo do balão, determinada a entregá-la ao seu mestre do mal. Corvus, que provavelmente ensinou como manter uma transformação por tanto tempo. Só que é uma coisa interessante, porque os alteradores de forma, eles quando ficam próximos da sua vítima, eles não conseguem manter a sua forma, né? Seu disfarce, por assim dizer. E então eles se revelam na criatura reptiliana e maligna que são. Só que o Corvus e a Star aqui, eles conseguem manter o disfarce, né? Parece que Corvus, ele não é um alterador de formas comum. Mas vai ser entendido por que no final. Darkman também se joga na floresta abaixo, agarrando-se aos galhos das árvores para não se ferir atrás da maldita criatura. Na floresta, Star se defronta com Axon, que exige a devolução da pedra. Star entrega com medo, mas antes que Axon pudesse pegá-la, Darkman intervém e inicia uma luta com o feiticeiro. Percebendo que está fraco demais para enfrentar o guerreiro no mundo físico, Axon absorve ele e Darkman para dentro da Bloodstone. Olha que loucura! Visel surge com Iastromo. Visel se joga contra o Star e rapidamente a fere, deixando-a no chão. Mas esta é assassinada por Corvus, que a elimina com uma pisada. Visel ataca Corvus, mas este também acaba sendo morto pelo poderoso mago alterador de formas, naquela que talvez seja a cena mais triste do livro. Portanto, o enredo até aqui é ainda menos ambicioso do que o primeiro romance. Porém, acaba sendo melhor construído que o segundo, pois além de termos uma construção melhor dos personagens secundários, vemos como tudo acabou se encaixando de forma redonda na traição de Star e observamos como ela nada mais era do que parte do plano de Corvus de eliminar os heróis. Além disso, Shadowmarcia tem a vantagem de ser a parte 3 da série, e por ser a conclusão de uma trilogia, a tensão está elevada a 1000 por hora, uma vez que o tempo todo estamos torcendo pelo destino dos mocinhos, e confesso que a morte de Star e Visel doeram bastante em mim. Continuando. Dentro da Bloodstone, Axon mostra a grandeza de seu antigo império das sombras enquanto tortura lentamente Darkman, uma vez que dentro da pedra Axon é praticamente invencível e pode controlar tudo dentro dela. Enquanto isso, Iastromo, com a Bloodstone em mãos, confronta Corvus e decide usar o poder do artefato a seu favor. Ele deduz corretamente que a Bloodstone possui poderes mágicos canalizados além da imaginação e que Corvus certamente usou parte de sua vitalidade
na pedra para trazer Axon do Reino das Sombras e criar os monstros mutantes que eles viram em Hell's Gate. Dessa maneira, Nostromo pode também conseguir controlar a Bloodstone para trazer Dark Money de volta e ainda usar o poder dela a seu favor. O mago traz Dark Money de volta do Reino das Sombras de Axon, que surpreende Corvus com um golpe que quase decapita o monstro. Irritado, a criatura se revela em sua verdadeira face, um demônio do mundo inferior. Imune à espada do guerreiro, o demônio fere Dark Money com diversos golpes para finalmente eliminá-lo. Nesse momento, Nostromo conjura parte do poder da pedra e a canaliza na espada de Dark Money, que se enche de poder mágico capaz de ferir o demônio. Portanto, esse novo poder, o guerreiro atinge diversas partes do demônio. Próximo da morte, Corvus decide se transformar em um enxame de besouros para fugir, abandonando o corpo do alterador de formas onde estava incorporado. Mas Nostromo conjura um círculo de fogo mágico ao redor do demônio, queimando o enxame e destruindo Corvus para sempre. A história termina com Nostromo levantando Dark Money e perguntando a ele para onde ir agora. Dark Money responde que eles devem descansar um pouco agora e que nunca mais vai contestar o uso da magia novamente. Nostromo concorda e afirma que ele está aprendendo bastante agora sobre a realidade do mundo. Então, aqui, tudo isso que eu li é a história resumida, tá? É o melhor que eu posso fazer. Queria a história contada aí de forma oralizada, né? De forma oral, do início ao fim, seria resumidamente assim. Agora vamos aos meus comentários sobre o livro. A cena final mostra o destino final de todos os personagens do romance até agora. Vizio encontra a morte nas mãos de Corvus. Axon fica preso dentro da Bloodstone, que vê o seu poder agora controlado em segurança por Nostromo. Corvus, na verdade, um demônio que controlava o alterador de formas, se vê finalmente destruído pela determinação de Dark Money e pelo poder de Nostromo. A história termina abruptamente com os dois dialogando no meio da clareira, onde ocorreu a batalha final poucos minutos atrás. Portanto, o livro é um todo coerente, que revela do seu meio até o final uma ação contínua, com poucos diálogos e muito suspense pelo destino dos personagens. Gascoigne, portanto, conclui seu segundo livro e finalmente podemos ver o quanto Dark Money teve que trabalhar para conseguir o seu tão buscado Amnir. Embora no fim até mesmo isso tenha sido superado por Dark Money. O personagem de Shada mostra mais evolução nesse livro, que é a base de qualquer caracterização bem feita, algo que faltou um pouco ao grande fanático por Amnir no segundo livro. No final, Dark Money até começa a ter visões diferentes sobre o próprio mundo e como ele estava errado sobre muitas coisas. E basicamente começa a perceber o quão idiota ele tem sido toda a sua vida. Esse é um grande momento para o leitor que provavelmente está acostumado até agora a nunca ver nenhuma mudança em Shada, Dark Money, o cara que nunca muda de opinião sobre nada. Nesse livro, notei que Dark Money tem um papel menor, pois o protagonista é dividido com Nostromo, que tem um papel fundamental para salvar a vida do guerreiro e derrotar os dois vilões principais da história no clímax da aventura. Também é nesse mesmo clímax que a aventura termina, sem pós-fácios, deixando para que a imaginação do leitor possa definir o futuro de Nostromo e de Dark Money após todos esses eventos. Mais uma vez, estilo Gascoigne de terminar os seus livros, né? Entre os personagens, não vemos nenhuma novidade em relação a Dark Money, que continua com a sua desconfiança em relação à magia, agora finalmente jogada por terra após ter sido salvo por ela. A sua coragem e determinação em buscar fama e ter o seu nome registrado nas lendas cantadas pelos bardos e menestréis, ao mesmo Dark Money de sempre. O maior destaque certamente fica com Nostromo, o mago de Darkwood, que nunca esteve tão ativo. O que está acontecendo com Nostromo? Ele parece ser muito mais jovem, mais apto do que em todas as suas saídas anteriores. Está mais magro, mais jovem, não está usando óculos, parece que ele está 10 anos mais jovem. Na verdade, ao longo do livro, Nostromo não para de reclamar sobre o quão velho e inútil ele é. Ele nem consegue dizer que Vizio é uma fraude. Neste livro, podemos testemunhar finalmente um mago em ação no auge de seus poderes mágicos e perceber em seus diálogos um pouco da sua sabedoria e rabugice. É incrível como o mago lembra muito Gandalf em sua personalidade e facilmente podemos apontá-lo como o melhor personagem e, para mim, o verdadeiro protagonista do livro.
Destaco também o quão engraçado ele é com seus diálogos com o corvo falante Vermitrax, o principal alívio cômico da aventura junto com Weasel. Star e Weasel são dois figurantes, dois idiotas, genéricos, mas cumprem bem os seus papéis, mesmo como coadjuvantes, e as mortes deles acabaram me comovendo. Então, principalmente depois que eles haviam se redimido de suas falhas no final, né? Ponto para Gascoigne. Quanto aos vilões, devo admitir que gostei muito do Calvus. Ele é a pura encarnação do mal, demonstrando um prazer enorme pelo caos, pelo sofrimento que causa aos humanos. Porém, nunca se mostra afoito e mantém uma polidez e uma calma assustadora. Recompensa e elogia regiamente os seus subordinados e adora brincar com os heróis, desafiando-os como se tivesse prazer em querer revelar sua verdadeira forma. Também gostei de como ele consegue manter a forma que ele quer pelo tempo que deseja, assim como a sua discípula Star. O seu plano é interessantíssimo e a cena dele trazendo Axion de volta à vida é realmente assustadora, mostrando mais uma vez o talento do escritor com uma pegada mais dark fantasy. Quanto a Axion, podemos ver o quanto ele realmente deveria ter sido muito poderoso, mas o Mestre das Sombras que dá o título ao livro é uma criatura enlouquecida e secundária nas mãos de Calvus, nada podendo fazer senão mostrar o que poderia ser o seu verdadeiro poder para Darkman antes de ser salvo por Yastromo. Tal limitação imposta pela pedra, pela Bloodstone e pelas circunstâncias de sua ressurreição fazem de Axion um figurante de luxo. Como este livro se move a um ritmo muito mais frenético e linear do que as guerras de Trolltooth e Demon Stiller, é muito mais fácil acabar a leitura de cerca de 250 páginas muito rapidamente. Eu mesmo li esse livro praticamente em 3 dias, pois cada capítulo acabava com uma fluidez impressionante. Outro ponto positivo está na descrição dos cenários, das batalhas, altamente detalhadas. A ação ocorre praticamente em todos os capítulos e esse livro nunca fica parado, fazendo com que o leitor esteja sempre com a adrenalina no mais alto nível, enquanto percorre as folhas desse livro. Além disso, esse é o livro mais bem escrito da trilogia, com uma prosa que nunca fica entediante. Ao contrário, as páginas passam com uma fluidez muito melhor que nas aventuras anteriores. Arte. Este livro tem uma verdadeira obra de arte pintada e desenhada em riqueza de detalhes por John Sibbick, aqui no caso a capa, né? Mostrando a cena da fuga dos aventureiros dentro de um balão na mais alta torre de Hell's Gate, com Yastromo conjurando Arquente no veículo, Darkman despachando um orc, Star segurando-se no cesto e Weasel serrando uma das cordas presas, enquanto são atacados por orcs, goblins e homens lagartos armados até os dentes. Felizmente, a escrita de Gascoigne combina perfeitamente com a capa e o tom é consistente e adequado ao enredo ao longo do livro. Há momentos de ligação com outros livros da trilogia e finalmente vemos aqui uma explicação coerente acerca do final de As Guerras de Trolltooth. Nessa explicação, Darkman não se lembra como sobreviveu ao salto para a morte do Galikip, tendo acordado com ferimentos leves no sopé dos rochedos Kragen, mas desconfia que tenha sido a intervenção dos deuses que o salvaram da morte certa. Sim, acertou, miserável. A arte de Russ Nicholson melhorou muito em comparação a Demon Stiller. E aqui vemos imagens de combate, imagens com muita luz, quando mostra os mocinhos, e imagens sobrecarregadas de preto, quando mostram as forças do mal. Minha ilustração favorita é a de Hell's Gate, vista de longe, com uma mão cheia de garras, rasgando o horizonte, enquanto o balão de Yastromo se aproxima de suas torres. Deixa eu ver se eu... Aqui. Essa é a minha ilustração favorita aí do livro, tá? Muito bonita. E também destaca a ilustração da abertura, mostrando o cerco a Old Castle. A meu ver, este é o melhor trabalho de Nicholson em todos os 3 romances que trabalhou. Eu já falei, né? Em resumo, este é outro romance Fighting Fantasy realmente ótimo, muito bem escrito, fruto de como as boas ideias do já lendário Ian Livingstone podem ser muito bem trabalhadas para além dos livros-jogos convencionais, quando estão de posse de mentes talentosas e reconhecedoras do universo fantástico criado pela dupla que escreve O Feiticeiro da Montanha de Fogo, em 82.
Considero este terceiro livro o melhor da trilogia por causa da sua sensação épica, por ser mais familiar aos livros-jogos Fighting Fantasy, com a sua pegada Dark Fantasy, talvez ainda mais pesada que Demon Stealer. Todos os elementos contidos no segundo livro estão aqui. A relíquia mágica cobiçada pelo vilão e pelos heróis, um grupo de aventureiros talentosos, a sensação de que os antagonistas estão sempre um passo à frente. Contudo, esse terceiro e último livro da trilogia merece destaque pelos diálogos mais bem trabalhados, pelo suspense na apresentação dos vilões e pela ação desenfreada que toma praticamente toda a segunda e terceira parte da história, além do coprotagonismo de Nostromo. Aqui temos um romance que funciona na medida que torcemos mais uma vez pelo sucesso de Dark Money e de seus amigos e ficamos loucos em ler o próximo capítulo, tão pouco terminamos o anterior. Assim como seu antecessor está longe de ser um clássico, mas aqui temos um melhor desenvolvimento dos personagens, principalmente dos vilões, e apreciamos saber as suas histórias, a traição inesperada de Star, o verdadeiro poder por trás de Corvus e o passado sombrio de Axon, o mestre das sombras. Claro que os pontos negativos também existem, como a conveniência do roteiro na parte do balão, a chegada providencial até rápida de Dark Money a Drystone em socorro de Nostromo, e a forma como Nostromo conseguiu usar a Bloodstone a seu favor para aprisionar Axon e derrotar Corvus. Também são fruto de ideias um tanto que apressadas, como se Mark Gascoigne precisasse terminar o livro logo, como medo da história se tornar um volume muito longo. Se o final tivesse mais 30 páginas, poderia se tornar uma conclusão formidável, ainda mais quando estamos falando do final de uma trilogia. Em suma, é um livro que cumpre seu papel de entreter o leitor até o final, melhor que Demon Stealer, com vilões bem mais assustadores, uma história enxuta, com protagonistas valentes, portadores do conceito clássico de heróis. A história me pareceu mais fundamentada, mais direta, com uma abordagem clássica que me lembrou alguns tempos mais simples. Talvez artefatos são roubados, heróis se reúnem, bandidos devem ser detidos, vamos invadir o castelo e ver o que acontece a partir daí. A abordagem de Cono, o bárbaro, adequado para um cara grande como Dark Money. Vamos arranjar um mago, um ladrão, um sósia de Valéria e estaremos prontos para ir, sem problemas. Fantástico, quem não gosta de Conan, né? Um enredo simples, mas muito amarradinho, que funciona de verdade. Um final digno para o ciclo de chá da Dark Money, que serve também para inspirar mestres criativos e criar ótimas aventuras para seus grupos de amigos. Então é isso, é o fim da trilogia. Estes não são livros que eu me sentiria inclinado a ler novamente, mas considerando tudo, Shadowmaster meio que se saiu bem nesse contexto. Não parecia uma perda de tempo, mas uma maneira decente de matar o tempo. Claro, há melhores por aí, mas para aqueles que se interessam pelo mundo da Fighting Fantasy, os que são fãs, eu recomendaria. Contanto que você não vai esperar grandeza. Mas se você já leu os 2 primeiros livros, então você sabe disso. No fim das contas, o que importa é aquilo que Fighting Fantasy sempre foi. Ser divertido na simplicidade. Então, meus caros, espero que tenham gostado. Desculpe aí pelo comprimento do vídeo, mas quando gosto de fazer uma resenha, eu gosto de fazê-la completa, bem feita. Se for para fazer picotada, eu prefiro não fazer, tá bom? Então é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo no Cachimbo Filosofal. Beijo.